Quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo 139. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler todo esse salmo, mas vamos ler por partes. Então mantenha a sua Bíblia aí nesse texto para a gente poder fazer uma leitura juntos, não é? Para que você possa ir acompanhando. Eu gostaria de orar, antes de lermos a palavra, pedindo que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Eu sei que uma coisa constante na nossa vida é a necessidade de ouvirmos a voz de Deus. Sem uma orientação do Senhor para a gente, sem a voz do Senhor falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações, nós estamos perdidos, sem direção, sem rumo. Então que a gente possa, nesta noite, pedir que Deus fale com a gente, que Deus, que conhece as nossas necessidades, né, possa agir nas necessidades, confortando, consolando os nossos corações, exortando-nos para que a gente possa seguir as trilhas que Ele preparou para nós. Amém, meus queridos? Não sei se temos visitantes, mas se temos, você que está nos visitando é muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar grandemente o seu coração. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por estes tão edificantes cânticos que entoamos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui. E a nossa oração nesta noite é que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. O Senhor conhece as nossas necessidades individuais, o Senhor sabe aquilo que precisamos ouvir de Ti. Então, o que nós pedimos é que o Senhor abra os nossos olhos diante da Tua palavra, os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente esteja receptivo àquilo que o Senhor quer falar conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Salmo 139, vamos ler primeiramente do versículo 1 até o versículo de número 12. Esse salmo diz assim, todos acharam? Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Depois nós vamos dar seguimento nessa leitura. Irmãos, nós estamos aqui hoje, no último domingo de
2019. Eu sei que nesse ano muitos tiveram suas vitórias, puderam experimentar grandes bênçãos. Recentemente mesmo, os Marilde e sua irmã estiveram aqui à frente testemunhando daquilo que o Senhor vem fazendo na vida dela. Quantas bênçãos recebemos, mas também quantas lutas enfrentamos. Essa semana mesmo a Edneia perdeu o seu pai, e a Modila perdeu seu esposo. Quantas lutas podemos ter enfrentado no trabalho, quantas famílias em problemas. Então a vida da gente é assim, conquistas, muitas vezes de um lado, e perdas de outro lado. E a gente tem de aprender a conviver com essas contradições na nossa vida. E eu acho que nesse último domingo do ano, seguindo o conselho bíblico, nós temos que dar graças. Essa é a orientação bíblica. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, nosso Pai. Então, os momentos, às vezes, podem ser os piores. Me lembro de uma expressão de Paulo, do apóstolo Paulo, em que ele diz: olha, eu sei viver bem, eu sei passar necessidade, e ele vai relacionando uma série de situações contraditórias, de bem-estar, mas às vezes não de estar bem. E ele diz, olha, em todas as coisas a gente vai triunfando, porque o Senhor está conosco. E é assim que a gente precisa viver, sabendo que nós temos um Pai que está no controle de toda a situação. Ainda que sejam as mais difíceis, a gente sabe que o Senhor é aquele que está cuidando de nós, ainda que a gente esteja atravessando situações as mais difíceis, a gente tem de se ver como filhos de Deus e saber que o Senhor nunca perdeu o controle da situação, nunca perdeu o controle das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Cremos assim? Você crê assim, de verdade? Meus queridos, nós lemos aqui um trecho do Salmo 139, os primeiros versículos. Para muitos, um dos salmos mais profundos, um dos salmos mais ricos de todo este belo livro, né, que tem 150 salmos. Um salmo de uma profundidade tremenda, e nós vamos ver por quê. Um salmo que foi escrito por Davi, que escreveu grande parte dos salmos. Não sabemos exatamente o momento em que Davi vivia quando escreveu esse salmo. Alguns pensam que ele não havia ainda assumido o trono em Israel. Então, é bem possível que ele estivesse sofrendo algumas acusações, alguns tipos de perseguição pelos seus posicionamentos. Talvez alguns estivessem dizendo que ele fosse um impostor que estivesse querendo conquistar o trono de Saul. Outros intérpretes dizem que talvez ele já houvesse conquistado o trono, já fosse rei, mas estivesse enfrentando dificuldades. E quando a gente olha para esse Salmo 39, meus queridos, a gente vê um belíssimo texto. E os salmos são poesia. A gente vê um belíssimo texto em que Davi se coloca diante de Deus e estabelece um diálogo em que ele diz para o Senhor que nada na sua vida está oculto diante dos olhos do Senhor. Um texto em que Davi fala sobre sua origem como ser humano.
Um texto em que Davi fala sobre projetos de Deus para a sua vida. Então, esse salmo mostra quem é Deus, mostra quem é o homem, mostra como deve ser a nossa vida diante da grandiosidade desse Deus e da nossa finitude como seres humanos. E o que eu queria nesta noite, o que eu desejo, é chamar a sua atenção para algumas das verdades que existem aqui e que eu tenho certeza de que vão fazer a gente sair, talvez como uma nova visão daquilo que o Senhor espera de nós e do tipo de relacionamento que nós temos e que nós podemos ter como o Senhor. Davi fala aqui primeiro sobre a natureza de Deus, a gente vai ver isso. Davi fala sobre a natureza dele mesmo como homem e fala sobre as suas expectativas diante do futuro e daquilo que ele poderia viver. Meus queridos, a gente precisa pensar, Davi vivia entre povos, claro, Israel era uma nação que conhecia ao Senhor, Deus havia se revelado a esse povo, eles conheciam a lei, sabiam quem era o Senhor, conheciam a sua palavra, mas os povos vizinhos eram povos pagãos, com muitas divindades. E havia muitos deuses aos quais as pessoas adoravam. E eu penso que a gente pode olhar aqui para esse salmo e refletir sobre quem é o Senhor. A primeira coisa que Davi quer nos mostrar, e nos mostra com muita firmeza, é a natureza desse Deus a quem nós servimos. E ele fala isso a partir da sua própria experiência. Os deuses pagãos eram tantos, havia Baal, havia Moloque. Moloque, por exemplo, um deus aos quais os pais ofereciam seus filhos em sacrifício. E quando você olha para esse texto, se você tem a tradução revista e atualizada, você vai ver que Davi começa esse salmo, e na tradução atualizada aparece a palavra Senhor, toda ela com letras maiúsculas. Isso quer dizer que a palavra hebraica que é usada aqui é Javé, que era o nome que o Senhor revelou lá atrás a Moisés quando chamou. Quando Moisés diz, mas quem é que eu vou dizer que me enviou? E aparece o nome, quando diz o Senhor para Moisés assim, vai lá e diga que eu sou, me enviou a vós. Então esse era o nome de Deus, Javé. E Davi, quando se dirige ao Senhor, ele diz, Senhor, Javé, ele usa o nome de Deus. Tu me sondas e me conheces. E a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, meus queridos, é que esse Deus a quem nós servimos é um Deus que ele não só sabe todas as coisas, e Davi mostra aqui que Deus é um Deus onisciente, mas é um Deus que nos conhece individualmente. O que significa isso? A gente vê no judaísmo, no cristianismo, um conceito muito distinto de Deus. Um Deus que se revela a nós. Um Deus que se faz conhecido na natureza. Um Deus que se faz conhecido pelos seus profetas. O salmista disse, por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra conhecimento a outra noite.
Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo diz, olha, os atributos de Deus, a natureza de Deus, tudo isso pode ser conhecido através da natureza, o seu imenso poder. É um Deus grandioso que criou tudo. E é esse Deus que no judaísmo, no cristianismo, ele se revela, ele se dá a conhecer. Deu-se a conhecer a Abraão, deu-se a conhecer a Moisés, chamou um povo específico para si. E Hebreus, primeiro capítulo, primeiro versículo, o escritor diz assim, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras a nós, falou-nos pelo Filho. Então, o que a gente vê nas Escrituras? Um Deus todo-poderoso que vai se manifestando, vai se tornando conhecido. Não é um Deus qualquer. Não é um Deus feito por mãos humanas. Não é uma imagem que a gente possa tocar. Os deuses pagãos eram imagens feitas por mãos humanas. Mas eram deuses que não tinham reações. Lembram-se do conflito lá do profeta com os profetas de Baal, né? Elias e os profetas de Baal. E aqueles tantos, centenas de profetas se retalhavam, se feriam e não havia resposta. E agora a gente vê aqui um homem dizendo que ele se curvava diante de um Deus que o conhecia. Senhor, Yahvé, tu me sondas e me conheces. Meus irmãos, como será que é a nossa experiência com esse Deus? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Deus no nosso dia a dia? Que tipo de comunhão nós temos com Ele? Que tipo de consciência nós temos dessa intimidade que Deus pode ter com a gente? Quantas vezes a gente vem para o culto, vai para a nossa casa, a gente passa a semana toda sem cultivar espiritualidade, sem ler as Escrituras, sem orar, sem buscar a presença de Deus. Mas o que Davi está fazendo aqui é mostrar para os seus leitores e mostrar para nós que Deus quer estar muito perto da gente, que quer estabelecer um relacionamento pessoal com a gente, individual. E você percebe aqui o uso que ele faz da primeira pessoa, né? Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me conheces. E vai vendo como é que ele vai usando isso. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. E ele continua. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Meus queridos, nesta noite nós somos convidados pelo salmista a procurarmos esse tipo de comunhão, esse tipo de relacionamento com Deus. Se em 2019 não foi assim, vamos mudar a nossa história de vida. O Senhor está aí, embora seja poderoso, embora seja aquele que criou todas as coisas, mas Ele não pode ser um Deus que está longe, distante, que a gente vem aqui, ouve cantar sobre Ele, mas na hora em que a gente sai daqui, a gente se esquece que esse Deus está muito perto. E é isso que Davi está dizendo, que o Senhor não se omite das nossas vidas. Ele não está longe de nós. Sabes quando me assento e quando me levanto. O que significa isso? Que Deus conhece os nossos atos mais comuns, os mais corriqueiros, aquilo que a gente faz costumeiramente diante de todas as circunstâncias.
Se eu estou mergulhado numa autorrenúncia, Deus sabe. Mas se eu estou subindo num pedestal de orgulho, Deus sabe. A gente vive numa sociedade que vai sendo permeada por atitudes que vão deixando Deus de lado no dia a dia. Deus vai se tornando uma ideia tão distante da gente, tão longe da gente. E na hora de a gente tomar certas decisões, a gente não quer nem saber de Deus. Quantas decisões a gente toma pensando nas vantagens que vamos ter ou não? Quantas vezes a gente toma atitudes sem perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Mas Deus sabe, diz Davi, quando me assento e quando me levanto. Se eu estou deixando de agir quando eu deveria fazer algo, ou se eu estou agindo de uma maneira incorreta. E a gente é exortado nesta tarde, meus queridos, a saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Quando ninguém está vendo a gente. Davi diz assim, de longe penetras os meus pensamentos. Quando eu começo a maquinar alguma coisa na minha mente, que eu nem sei ao certo onde aquilo vai dar, Deus já sabe qual vai ser o resultado. De longe penetras os meus pensamentos. Quantas vezes a nossa mente é induzida, é levada por pensamentos ruins, maus, às vezes de vingança. Quanta coisa que está no plano da imaginação. E a Bíblia diz, o Senhor conhece. O Senhor sabe a natureza daquilo que a gente está maquinando. O Senhor sabe onde e como tudo se originou. O Senhor sabe o que está movendo os nossos pensamentos. O Senhor sabe qual vai ser o resultado daquilo. E o Salmo 139 está dizendo para nós que a gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado porque o Senhor está olhando para a gente. Os nossos pensamentos são conhecidos dele. Veja o versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. É a figura, aqui meus queridos, pensem num caçador que está olhando a sua presa, né? Para onde vai. E o que Davi está dizendo aqui é que o Senhor, como aquele que cuida de nós, está nos observando em todos os momentos. Em todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias, o Senhor está nos vendo, cada movimento nosso. Não adianta querer fugir dele. A nossa linguagem, versículo 8, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Sabe aquela palavra que ainda nem se formou, não é isso que ele está dizendo. A coisa teve origem ali, mas o Senhor já sabe aquilo que a gente vai falar. A palavra que vai abençoar alguém, ou a palavra que vai amaldiçoar. A palavra que vai ser temperada com sal para trazer edificação, ou aquela palavra ruim que não vai trazer edificação. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Nada, meus irmãos, é ocultado do Senhor. Até hoje na sua vida, nada foi ocultado dele. E nada será ocultado. Davi está aqui então como alguém que diz, Senhor, eu estou aqui, eu não posso esconder nada do Senhor. E esse salmo é belo exatamente por isso, porque mostra um homem que se vê enfraquecido diante daquele que é todo poderoso.
Um Deus que sabe de tudo. É impossível fugir de Deus. Versículo 5 diz aí: tu me cercas por trás, por diante. Pensem numa cidade sitiada por um exército, não é? Então ele diz: olha, tu me cercas de todos os lados, sobre mim pões a tua mão. Não tem jeito de eu escapar do Senhor. E ele conclui esse pensamento no versículo 6, dizendo assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Então, sobre a natureza desse Deus, é um Deus que sabe de todas as coisas. Vamos entrar no próximo ano sabendo disso. Um Deus que conhece a nossa mente, que conhece o nosso coração, que conhece a nossa linguagem, que conhece os nossos propósitos, que conhece aquilo que está nos movendo a certas atitudes ou nos impedindo de tomar outras atitudes. E Davi continua falando sobre esse Deus. Não é apenas um Deus que sabe de tudo, mas é um Deus que pode estar em todos os lugares. E a isso dá-se o nome de onipresença de Deus. É o que ele diz a partir do versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele começa a fazer algumas considerações muito interessantes. Por que alguém desejaria fugir da face de Deus? Se a gente olhar para as Escrituras, a gente vê que Adão, por exemplo, tentou fugir. Por quê? Por causa do seu pecado. Não é? Diz o texto bíblico que o Senhor foi ao jardim e disse: Adão, onde estás? E Adão disse: Senhor, eu comi do fruto lá que o Senhor disse para não comer e tentei me esconder de ti. Às vezes tentamos fugir do Senhor para não obedecer a uma ordem sua. Jonas ouviu a ordem de Deus para ir para Nínive e tentou fugir para Jope. E o Senhor disse: não, não é esse o caminho. E Davi aqui diz assim: eu não tenho para onde me ausentar do teu espírito, porque o Senhor pode estar em todos os lugares e a nossa mente não consegue entender isso. E esses dias ainda, conversando com um colega, um amigo, na verdade, muitas vezes a gente tenta achar explicações lógicas para elementos da fé, não é aquela questão de fé e razão. Mas quando a gente olha para certas verdades nas Escrituras, elas fogem completamente à nossa capacidade de entender. Então Davi diz que ele não podia compreender esse conhecimento tão vasto de Deus que sabe tudo, e ele diz também: Senhor, eu não tenho para onde fugir do Senhor, porque o Senhor pode estar em todos os lugares. Ele começa a descrever isso. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. A palavra diz que os céus é o lugar da habitação do Senhor. E aí ele vai para o outro extremo. Ele diz no versículo, nesse mesmo versículo, né? No versículo 8, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E essa palavra abismo é a palavra Sheol em hebraico, que às vezes é traduzido até por inferno, mas o lugar dos mortos, etc. Ele diz: não tem onde eu possa fugir do Senhor. Do céu ao inferno, o Senhor tem acesso a todos os lugares, o Senhor é dono de tudo, o Senhor é aquele que controla todas as coisas. E aqui a gente tem de entender, então, que o Salmo é um poema, não é? E ele está querendo enfatizar que não existe lugar onde seja possível fugir do Senhor. Então ele continua, ele diz: se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, entendendo aqui que abismo é a sepultura, é a cova, é o lugar dos mortos, quer dizer, não tem onde eu fugir do Senhor. E ele continua dizendo assim, no versículo 9: se tomo as asas da alvorada
e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. O que significa isso? Se tomo as asas da alvorada, quer dizer, o que é alvorada? O nascer do sol, ainda que eu viaje à velocidade da luz, para os confins da terra. A velocidade da luz, se eu não estou enganado, são 300 mil quilômetros por segundo. Ainda que eu faça isso, o Senhor pode me guiar, diz o versículo 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Nem nas trevas eu posso fugir do Senhor, diz o versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz, para ti, são a mesma coisa. Nós estamos limitados ao espaço, porque nós só podemos estar aqui. Nós estamos limitados ao tempo, porque nós só podemos estar aqui neste momento. Mas para Deus não existe limitação alguma, Davi está dizendo. O Senhor pode estar em todos os lugares, e é muito interessante essa afirmação que ele faz no versículo 12, não é? Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Que imagem que nós temos de Deus? Que ideia nós fazemos dele? Esse salmo tenta mostrar para nós o seguinte: Deus sabe de todas as coisas, Deus está em todos os lugares, é impossível fugir dele, e sobre todas essas coisas Deus nos conhece muito bem. E aí a gente caminha para um outro passo. Apesar de toda essa grandeza de Deus, Davi vai dizer que esse Deus nos trata como seres únicos. Não massifica a gente, sabe? A gente vê uma tendência muito grande de massificar o grupo. Deus não age assim. Deus trata o João como João, o José como José, o Marcos como Marcos, o Rubens como Rubens, a Maria como Maria, a Ângela como Ângela. E agora, Davi diz, e leia aí, a partir do versículo 13. Pois me formaste, tu me formaste, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Até aqui, pois nós vamos continuar. O que Davi mostra aqui, meus queridos? Ele dá um passo no seu raciocínio. Ele falou sobre a onipotência de Deus, ele falou sobre a onipresença de Deus, ele falou sobre esse contato pessoal que Deus tinha com ele, no sentido de conhecê-lo, de saber tudo que se passava com ele. Agora, Davi vai um pouco mais longe nesse raciocínio, mostrando que nós não somos fruto do acaso. Eu não sou fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Quer dizer, além, nós sabemos que somos fruto de uma união entre um homem e uma mulher, mas atrás disso há um propósito muito maior. O propósito de Deus em que nós fôssemos gerados, e é isso que Davi mostra. Quando ele vai apontando aqui passo a passo, que a sua existência é fruto da ação do Criador. Tu me formaste no meu interior. Tu formaste o meu interior.
tu me teceste no seio da minha mãe. Olha o versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando tinha lá só o óvulo, o espermatozoide, quando não havia ainda membros formados, diz Davi, o Senhor estava me vendo. E além de me ver, o Senhor estava cuidando de mim, é isso que ele está dizendo. Vamos, meus queridos, terminar este ano e começar um novo ano, sabendo que o homem e a mulher, o ser humano, são a coroa da criação de Deus. O Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Infelizmente, o pecado invadiu a nossa história e nos tornou seres caídos, com uma mente corrompida, com um coração corrompido, com desejos corrompidos. E Deus vem trabalhando nas nossas vidas, exatamente para restaurar os nossos corações, para restaurar as nossas vidas. E o que eu quero que você saiba é da sua importância como pessoa individual aos olhos de Deus. Davi está dizendo assim, o Senhor me viu quando eu ainda era uma substância informe. E você também. O Senhor estabeleceu propósitos para as nossas vidas. E é aí que nós vamos ver a segunda parte do versículo 16, em que ele diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E Davi caminha mais um pouquinho para dizer que Deus estabeleceu planos gloriosos para a nossa vida. Eu prefiro ler esse versículo não como alguma coisa de determinismo, mas como Deus olhando para nós, nos criando, estabelecendo um plano de vida para nós. Quando ainda éramos uma substância informe, diz o texto bíblico que o Senhor foi estabelecendo um plano de vida para nós. Não um plano de vida decadente. Não um plano de vida de decepções. Mas um plano de vida para que a vontade dele se cumpra em nós, meus queridos. E é muito triste quando a gente observa, eu vejo muito disso, né, nos grupos de WhatsApp, quantas vezes o pessoal põe vídeo, do bêbado, a pessoa bebeu demais, caindo, e olha só, e tal, e dão risada. Mas como isso mostra a degradação do indivíduo. Quantas pessoas que estão perdidas por causa da bebida, por causa das drogas, quantas famílias estão sendo destruídas. Mas não é isso que Deus planejou para a gente. E a gente não pode pensar que a gente é um robô, que a gente é um autômato, que tem uns botõezinhos lá e que a gente não tem poder de decisão. Não é isso. Você olha para as Escrituras, você vai vendo pessoas que andaram com o Senhor. No Novo Testamento, Paulo refere-se a um homem chamado Demas. E ele diz, Demas me abandonou tendo amado o presente século. Deixou Paulo, deixou o Evangelho. Quantas pessoas que serviram ao Senhor e que viraram as costas para o Senhor. Talvez você já tenha conhecido gente assim. Eu já conheci pessoas que estiveram na igreja, que exerceram funções de liderança, que foram apaixonadas por Jesus, pelo Evangelho,
e que retrocederam na caminhada. Então, o que eu quero dizer? Nós temos poder de decisão. Nós temos poder de decisão. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, faço aquilo, etc. Então, o Evangelho mostra que a gente precisa tomar decisões na nossa vida. E Davi aqui diz que o Senhor estabeleceu um plano, mas nós temos de saber que nós temos que tomar as decisões corretas para caminharmos por esses planos que o Senhor traçou para nós. E ele conclui esse salmo dizendo assim: Senhor, eu não quero saber daqueles que maldizem ao Senhor, daqueles que se afastam do Senhor. Versículo 19, ele diz assim: Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Decisão de ficar longe daqueles que praticam o mal. O que ele está dizendo? É a oração dele: Senhor, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Versículo 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Decisão. Não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Decisão de se afastar daquilo que lhe trazia o mal, das pessoas que poderiam agir contra a sua fé, contra as suas convicções. E ele conclui esse salmo, meus irmãos, dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que vida nós queremos para o próximo ano, daqui para frente? Esse salmo é um convite, meus queridos, a nos colocarmos diante de Deus como pessoas totalmente limitadas, empobrecidas, fracas, diante de um Deus que pode tudo, que sabe tudo, diante de um Deus que quer cuidar de nós, porque ele diz que a mão do Senhor me guiará, e ele termina com esta oração: Senhor, sonda-me. Às vezes a gente vai tendo certas atitudes, e a gente vai se esquecendo de perguntar para a gente mesmo: com isso eu estou alegrando o Senhor ou eu estou entristecendo ao Senhor? Isso está me afastando de Deus ou está me aproximando de Deus? Que esta noite, meus queridos, seja uma noite de reflexão sobre o que a gente precisa mudar no nosso coração, na nossa mente, na nossa linguagem. Às vezes a gente quer uma vida nova, mas a gente não quer tomar decisões para ter essa vida nova. Às vezes a gente quer novos rumos para a gente. E a gente fala: Senhor, mas cadê os teus belos planos para a minha vida? Mas a gente vira as costas para Ele. Como Jonas. Deus mandou ir para Nínive, ele foi para Jope. E passou por maus momentos, por uma decisão errada. O que o Senhor está exigindo de você? O que você precisa mudar? Os planos de Deus são gloriosos. O Senhor conhece você diz a palavra aqui que o Senhor conhece a gente, desde que a gente era uma substância ainda informe. E a gente pode aplicar isso às nossas vidas. Eu acho que não temos temor nenhum de fazer isso. Quer dizer, Deus estabeleceu planos gloriosos para a gente, que não isenta a gente das lutas, não isenta a gente das provações, das dificuldades. Mas, meus queridos, nós temos de procurar caminhar pelos caminhos do Senhor. Amém? O profeta Isaías disse assim, desde a antiguidade, Isaías 64:4:
não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que promessa maravilhosa é essa, meus queridos? Esse Deus todo-poderoso, esse Deus onisciente, que sabe de tudo, é um Deus que trabalha, a expressão do profeta é essa, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Os deuses pagãos não podem fazer isso, os ídolos não podem fazer isso. E quando eu falei de virar as costas para o Senhor, me lembro da experiência de Salomão, filho de Davi. Ele assumiu o reino, o Senhor apareceu para ele 2 vezes, diz o texto bíblico. Não sei como é que foi exatamente isso, mas ele ouviu a voz do Senhor. E diz o texto que na velhice dele, ele se afastou de Deus. Salomão. E as suas mulheres o corromperam, diz o texto, e houve em Israel culto à divindade, porque ele virou as costas para o Senhor. Está registrado lá no Antigo Testamento. Então, meus queridos, vamos terminar esse ano pensando naquilo que a gente deve fazer, para que esse Deus esteja mais perto de nós em todos os momentos. E vamos orar como fez Davi: sonda-me, ó Deus, tu me sondas, tu me conheces. Ele começa com essa afirmação: Javé, Senhor, tu me sondas e me conheces. E termina com essa oração: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Às vezes a gente tem medo de orar assim, porque quanta coisa que a gente tem escondido aqui, a gente não quer se livrar disso. Mas vamos saber que a gente não consegue esconder nada de Deus, meus irmãos, nada. Deus olha quais são as intenções que há nos nossos olhares. Deus conhece as intenções que existem aqui, que a gente não confessa para ninguém. E a gente precisa se curvar diante dele. Se a gente acha que a gente está escondendo alguma coisa de Deus, nós estamos totalmente enganados. E Deus nos chama nesta noite, meus queridos, para uma renovação de compromisso com ele. Para dizer: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu quero abandonar completamente aquilo que me afasta do Senhor. Eu quero um novo coração. Eu quero uma nova mente. Eu quero uma renovação nos meus projetos de vida. Que não sejam os meus projetos, mas que sejam aqueles que o Senhor escreveu para mim. Que se cumpram no meu dia a dia. E ainda que venham lutas, que venham provações, a gente sabe, meus irmãos, que a mão de Deus nunca vai nos abandonar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está disposto a fazer essa oração, meu irmão? Vamos começar o novo ano pensando assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse mundo está cada dia mais corrompido, meus irmãos. A gente se assusta com as coisas que a gente vê. Esses dias, acho que o Zé comentou de uma menina de 10 anos, grávida, né? Foi você, menina, que comentou comigo. Que mundo é esse? De violência, de pecado, de afastamento de Deus, de perda de consciência de quem é Deus.
Deus não é só uma palavra que está escrito lá. Estou vendo lá, Deus é fiel. Deus não é só uma palavra. Deus não é só um conceito. Deus é uma pessoa. É isso que Davi está dizendo. E apesar da sua grandeza, ele habita com gente simples, humilde, pobre. Pessoas que estão sujeitas à queda. Com gente como eu e como você. E aleluia por isso. Porque a misericórdia do Senhor que nos sustenta. Existe um hino. Hoje de manhã eu estava cantando em casa. Peguei o violão, estava cantando. Deus tem um plano em cada criatura. Vocês conhecem? Diz esse hino assim: aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. E a última estrofe diz assim: em seu querer encontro paz na vida. A gente não encontra paz em outro lugar, meus queridos. É na vontade de Deus que a gente encontra paz. Em seu querer encontro paz na vida. E bênçãos que jamais terei. Embora venham lutas e tristezas, momentos difíceis, tenho fé que Deus me guiará.